Queridos irmãos e irmãs, não sei há quantos anos você vive uma Páscoa, mas estas palavras relatam os momentos dolorosos de um Deus que se entregou por nós. Peguei? Olha, é antes. E eu queria começar a minha reflexão depois da oração da hora sexta. Eu senti a inspiração de ler alguns textos de Orígenes a respeito do dia de hoje. E uma das reflexões que ele faz é exatamente a respeito deste versículo 35, que diz: aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que vós também os acrediteis. A vida é curta demais, irmãos. E o maior desafio da vida é entender qual o propósito você tem aqui na Terra. Quantos jovens têm espalhados por aqui hoje, que têm entre 16 e 18 anos, que têm uma vida normal como qualquer outro jovem, mas talvez ao passar eu vou falar na linguagem judaica, entre seus exercícios, suas aulas na sinagoga, ouvi falar que lá no Vale do Jordão, perto do Mar Morto, tinha um homem falando coisas excepcionais. E que estava levando muita gente à conversão. O homem que falava tinha por nome João, o batizador. O menino que ouviu tinha por nome João, que hoje nos é conhecido como evangelista. Mas quando esse menino, no cotidiano da sua vida, foi um judeu atento ao Shema, escutem. Deus fala na delicadeza da vida. Deus fala nos pequenos sinais. E o que Deus fala a um. Vocês já pararam para pensar que o nosso Deus é soberano e Senhor do céu e da terra? Mas Ele se diz Erchá, porque Ele é o seu único Deus. E você é o único filho dele. É um Deus para um filho. Não tem dois Arthur, dois Rodrigo, dois André, dois Ramon, duas Terezinhas, dois Enança, dois João, dois Maiara. Só tem um Deus para um filho.
A tentativa de Deus, reproduzida em Moisés, é dizer: ouve. Preste atenção que nas nuances de tua vida, no soprar do vento, no balançar das folhas, no cotidiano da vida, tu acordar e dormir, nos sacrifícios, das angústias, Ele está falando. Ele está sinalizando alguma coisa a você. E como esse menino, seja atento. Quem é esse homem? E foi. A relação dos judeus com o Rio Jordão é algo muito especial até os dias de hoje. Principalmente no tempo de Jesus, era a única esperança de viverem. Hoje eles têm outras alternativas. Então, estar na beira do rio é estar à beira da vida. João queria que as pessoas deixassem de estar mortas e voltassem a viver. E ter um ritual antiquíssimo que já tinha quase se esquecido em Jerusalém. Ele fazia as pessoas atravessar o rio. Saia do lado de si mesmo e venha para o lado de Deus. Saia do lugar das encruzilhadas e venha para o único caminho, verdade e vida. Saia da escuridão e venha para a luz. Saia do medo e venha para a esperança. Porque esse homem tinha a missão, nosso baluarte tinha a missão de fazer as pessoas saírem da escuridão. Porque na escuridão ninguém enxerga a Deus. E sem atravessar o rio, a voz de Jesus é só mais uma voz. Uma voz que não me causa respeito, que não me causa obediência, que não me faz mudar. É só mais uma voz. Afinal de contas, morreu há 2000 anos atrás. Passou. É só mais uma voz. Não sei se o menino era perdido ou encontrado, nós não temos essa resposta. Mas atraído por esse Shema, o menino foi. Não sei quantas vezes, por pregações, ele atravessou o rio. Porque às vezes trazemos muitas coisas guardadas e a gente precisa atravessar o rio muitas vezes para conseguir limpar os olhos, limpar a vida, limpar os ouvidos para ouvir de verdade o que Deus quer de mim e de você. Mas só porque ele se permitiu ouvir um sinal distante na cidade, ele chega a um lugar de uma conversão e ele faz um processo. E porque ele fez o processo, um dia ele viu a luz. Eu sou encantado com esse encontro. No mundo, as pessoas dizem que isso é sorte. Para nós cristãos, o nome disso é graça. Ele estava no lugar certo quando Jesus chegou. Ele viu o céu se abrir. Ele viu o Espírito descer em forma de pomba. Ele viu João, que ele já admirava, em êxtase. Porque seu primo, que o batizou no Espírito Santo na barriga de Isabel, estava vendo se cumprir diante dele tudo o que ele acreditava.
viu. Ele se espantou. E ao se espantar, ele foi a João e disse: quem é esse homem? Porque o Senhor é muito grande. Eu voltei mais profundamente para Deus, porque eu vi Deus através do Senhor. Ele disse: pois eu não sou nem digno de amarrar a chuteira dele. Rapazinho, ali ó, aquele que saiu da beira do outro lado do rio, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aquele menino viu e acreditou. Aquele menino viu e não foi para casa pensar o que ia fazer. Não sei, gosto de outras coisas, quero outras coisas, penso coisas diferentes para a minha vida. Não! Não voltou. O Cordeiro saiu do Jordão de volta para Cafarnaum a pé. Ele passou uma mão no colé e se vamos atrás dele. Jesus andava na frente e aqueles dois pirralhos atrás. Eu imagino o desconcerto deles como por acaso, porque quem segue às vezes acha que não é visto, né? Quem persegue acha que não é percebido, né? Quem é curioso não acha que o outro está olhando, né? Ele de súbito se vira dele: o que é isso? Não sei. A resposta foi a mais inusitada. Onde moras? Jesus podia ter respondido: eu nem sei. É da tua conta onde eu moro? Eu nem te conheço. Mas esse não é Jesus, né? Talvez sejam outros Jesus criados aqui neste mundo, que tem vários, né? Mas o nosso Jesus disse: venha ver. Você quer saber onde eu moro? A raposa tem tocas, os pássaros têm ninhos, mas eu não tenho nada. Consciente da missão, Jesus sabia que nada mais era dele. E aquele menino é este homem que disse aqui: aquele que viu desde o começo, não desistiu. 59 anos de discipulado. Quantas vezes você caminha alguns anos indo à igreja e diz: eu vou passar para outro, estou cansado, eu não aguento mais. Aos 93 anos, o ancião, não mais um menino, apanhava todos os dias por causa deste Cordeiro. E Deus, da sua infinita misericórdia, na hora que ele apanhava, o levava para o terceiro céu, para nos deixar uma das maiores e mais lindas obras que ele escreveu, que foi o Apocalipse, para que ele tivesse a esperança depois de tantos anos de missão e tanta gente não acreditando nele, ao ponto de estar preso e apanhando, fazer sua vida ter sentido.
Esse menino viu e acreditou. E trouxe para você e para mim nessa tarde, onde a igreja nos chama a meditar sobre a salvação do nosso Senhor. Um texto que, olhado nos olhos do mundo, é um terrível relato de horror, de injustiça, de crueldade, de indiferença, de frieza, porque é assim que o mundo vê o jeito que Jesus escolheu salvar-nos. Porque está incluído em nossa psique, nosso jeito de pensar, que a morte é o fim de todas as coisas, e sofrimento não é coisa boa. E que perder nunca é ganhar. E que o verbo que a gente tem que conjugar é ganhar, ganhar e ganhar. Esse mundo que jaz no maligno nos ensina a viver, e a ceder, e a querer, e a desejar, e a nos focar em um mundo muito diferente do de Jesus. Daquele encontro na beira do Jordão, passaram-se 3 anos de uma linda estratégia de redenção, por caminhos nunca vistos. Quando Jesus fala, Pilatos não entende. Pilatos é um pagão. Uma expressão muito antiga do português da carne é um medugo. É um destruído. Pilatos, depois da morte de Jesus, ele foi tão cruel em Israel, que César, eu sei que vocês estudaram história geral, sabem da crueldade dos César, achou que estava demais o nível de crueldade que Pilatos fez depois da morte de Jesus, que tirou Pilatos do governo de Israel. A última chacina de Pilatos faltou madeira de crucificar gente. Jesus estava lidando com um psicopata, com um desgraçado, um medugo, um homem sem caráter, sem limite. Mesmo assim, quando um homem nesse estado se depara com a verdade, perdeu sua crueldade. O problema é que a gente não tem coragem de entrar na verdade. O problema é que a gente não tem coragem de ficar cara a cara com a verdade. A gente prefere viver com as nossas mentiras e máscaras do que encarar a verdade. Eu imagino Pilatos o interrogando e um olho cheio de verdade olhando para ele. E esse homem tentando não matar Jesus. Esse homem, além de ruim, era pagão. Nunca teve experiência com Deus. E no outro texto, do outro evangelista, ainda diz que a mulher diz: pelo amor de Deus, faça alguma coisa, libere esse homem, que eu passei a noite sonhando com ele. E 2 pagões cruéis e ruins e ateus do nosso Deus tentaram defender o nosso Deus. E o povo escolhido, eu acho uma lavadeza, assim, no sentido bom, assim, não sei se dói em vocês, e mim dói, fala. A igreja todos os anos bota gente para falar como judeu. Crucifica, solta Barrabás. Mas é exatamente para lembrar a nós que nós somos povos eleitos e escolhidos, e nós escolhemos não escutar Jesus.
Pilatos escuta e fica tentando alguma coisa. E os escolhidos há 1.200 anos, os salvos há 1.200 anos, aqueles ao que Deus tinha dado a vida, maná, desejo, cuido, separação, nem o enxergaram, e não só não o enxergaram, como foram muito mais cruel do que Pilatos. Será que deu uma grande lição para nós? Que muitas vezes na igreja nós produzimos mais fel do que vida? Como a nossa mão é pesada sobre a vida dos outros, do lugar que a gente nasceu para produzir vida e com abundância, pois o anúncio de Jesus é tirar as pessoas da morte e não chutá-las para o resto do buraco, ou simplesmente apontá-las o dedo. A cruz de Jesus é erguida no meio de dois judeus civilmente destruídos. E em Mateus há um relato belíssimo. Em Mateus tem um relato belíssimo que diz: os da direita, conhecido por tradição da igreja como São Dimas, calado olhava Jesus agonizar, mais sofrido do que eles, porque eles foram tirados da cadeia e colocados na cruz. Jesus estava há 12 horas apanhando, com o corpo todo inflamado, inchado, com as costas em carne viva, em osso, algumas partes. Já estava debilitado à morte. E se Jesus não tivesse crucificado, ele morreria do mesmo jeito, segundo o Dr. Barbeiro, um dos excelentes médicos legistas francês, que fez todo o estudo a respeito do Santo Sudário, e ele vai mostrando tudo que Jesus estava, e o estado de vida, de sobrevida que ele estava quando chegou no Gólgota. Os homens estavam vivos, Jesus já estava morto. Porque, como disse São Paulo em Filipenses, ele esvaziou-se. Como diz a primeira leitura, nem parecia mais gente. Imagina, a gente bate uma coisa, o olho fica roxo. Imagina o nível de inchaço que estava o rosto daquele homem, de levar bofetão a noite todinha. Uma das vezes que eu fui a Israel, eu estava de tênis largo, aqueles tênis mais altos, e perto do Sinai, no Monte de Moisés, eu andando, quando eu pisei, senti uma furada. Eu me espantei por conta da grossura do sapato, que eu olhei, era o espinho daquela planta que Jesus estava na cabeça. E eu tirei. E eu fiz força para quebrar aquele espinho na mão. Desse tamanho, era um filhote de espinho. Ninguém quebra. Duro. Que ele entrou de cabeça dentro aqui. Ó. Imagina o edema daquilo. Esse homem estava nesse estado. E todos, quase todos os abandonaram. Mas aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdade. Esse menino viu tudo isso. Viu tudo que Deus prometeu. Viu o estado que estava seu Deus. Ele foi o único que ficou perto da cruz com Maria e as mulheres. Ele ouviu a zombaria dos que deveriam ser filhos da luz dizer: se você é, desça. Quem foi que fez essa proposta para Jesus em primeiro, 3 anos antes?
Satanás. Então fica claro que todos aqueles eleitos estavam cheios de Satanás. Do mesmo pão que Judas comeu, do mesmo fel que Judas deixou entrar no coração, de sumo sacerdote ao povo, estavam todos cheios de demônios que não enxergavam a verdade. E o menino lá. Será que nós, no lugar daquele menino, também não teríamos duvidado? Se ele fosse poderoso, Amanda, por que ele está deixando acontecer tudo isso com ele? Eu vi ele andar sobre as águas. Eu vi ele ressuscitar Lázaro. E por que ele está deixando isso acontecer com ele? Porque a lógica e a matemática de Deus não é a nossa. As propostas do diabo de querer provas mágicas e mudanças como mágica não funcionam no reino de Jesus. Quem quer ressurreição precisa pagar o preço da cruz. Quem quiser vir atrás dele, tome a sua cruz. E escolha ser como um menino, do corajoso menino, que teve o privilégio do diálogo final, antes da consumação. A cruz que a gente meditou hoje o dia inteiro, que a gente vai adorar em beijo daqui a pouco. João, vocês pensam, ou é coisa só do doidinho do diácono aqui na cabeça? Porque quando eu escuto essas narrações, eu faço elas em 4D. E uma das coisas que mais me emocionam quando eu leio o Evangelho é o poder de convencimento de Jesus. Cianótico, preso na cruz, com falta de ar, já se acabando. Olha, João. O diálogo da última hora. O diálogo que é próprio só para quem ama e só para quem fica. Só ele, para anunciar o nome dele, já era suficiente para todo o resto. Veja que ele não bota nenhum adjetivo. João. Porque João era aquele que estava com a cabeça na ceia com ele. João era aquele que ouvia as batidas do coração dele. João foi um menino que abandonou a vida para seguir a vida daquele homem. João aprendeu na base. Por 3 anos dormiu do lado dele, comeu com ele. Viu a barca querer afundar e as pessoas apavoradas. João recatadamente esteve lá o tempo inteiro. João, toma minha mãe. Ele podia explicar tanto que talvez nós precisássemos entender para explicar e para crer. João, se você não ficar com ela, João, ela vai virar uma mendiga. João, se você não adotá-la, o papai José já morreu. Bem diferente do que alguns outros cristãos dizem, ele não tinha irmão, senão não haveria essa preocupação. João, ela vai ficar abandonada. João, ela foi a primeira que acreditou, João. Ela pagou um preço caríssimo. João, ela não merece ser maltratada. Ela não merece ser chamada por uma mulher qualquer, João. Leva ela para casa. Cuida dela como eu cuidei de você, João.
Mas João não estava fazendo um favor a Jesus. João estava ganhando um presente. Mãe, as duas últimas palavras de Jesus, o discípulo que ele mais amava e a mulher que acreditou sem ver, vocês só verão se ficarem até o final. Mesmo sem ver, vocês só verão. Mesmo sem entender, vocês só beberão disso se vocês ficarem até o final. Recebe João, mano. Deixou tudo. João abandonou a vida dele por mim, mãe. Não deixa ele sozinho. Cuida dele. Cuida dele, mãe. Como a senhora cuidou de mim. Cuida. E ali, antes da consumação de toda a redenção, aconteceu um lindo sinal de igreja. Mães que cuidam de filhos e filhos que cuidam de mães. Ensinando-nos assim no final que a vida de quem vai à cruz é cuidar um do outro, é não largar a mão do outro. E depois desse diálogo de profundo amor, houve o silêncio. O silêncio desse primeiro dia do trido que começou ontem. O pão que se torna carne e sangue se calou. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Pai, Deus meu, em tuas mãos eu entrego tudo que eu fiz. Fiz por nós, aqui reunidos nessa tarde. Fiz porque eu já sabia desse encontro de hoje. Por isso que a igreja, depois dessa celebração, pede que você fique em silêncio, meditando, até amanhã. Imagine o murmúrio do coração do menino e da mãe. Os outros estavam angustiados, querendo ajeitar corpo, enterrar, abrir novamente, embalsamar melhor. E o menino e a mulher quietos. Eles só correm para acompanhar Pedro no final. Porque o silêncio de Deus falava no coração deles. O meu desejo é que o silêncio de Deus fale no seu coração. Que você não peça tantas explicações para crer, mas que você seja sensível no calvário de sua vida. Quando você vier dar o beijo na cruz, traga a sua. Ame a sua. Aceite o estado de vida que Deus permitiu que você vivesse hoje. Ora por decisões que você tomou. Ora por condições que Ele mesmo colocou. Receba. E em silêncio siga. Porque nós não celebramos o Deus morto como muitos dizem por aí. Depois de meditarmos o que estamos meditando e rezarmos por toda a humanidade, que vamos fazermos agora há pouco, depois de contemplar essa paixão, Jesus que vive está
será nosso alimento. Da celebração que começou ontem e não terminou ainda. Porque há um silêncio que nos separa. Os separados vivem mediante o silêncio de Deus, para dele viver. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor. E que essa meditação tenha servido para você procurar o seu lugar na história da sua salvação. E talvez fazer novas escolhas, como João. E ser um coração obediente, como Maria. Porque o resto ele fez. E não somos salvos porque somos bonzinhos. Somos salvos porque Ele nos amou. E nos amou